começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, amplie suas ideias. Hoje no backstage, Alex Chalaga e aqui do meu lado, Jaqueline Bueno. E aí, pessoal? E corre lá, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, né? Ativa o sininho, que hoje temos uma entrevista incrível aqui. Estamos recebendo uma profissional talentosíssima, psicóloga Nani. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Tô bem feliz. Ai, nós também estamos muito Sim, felizes. muito. Nós queremos tirar várias dúvidas, né? Fazer uma terapia aqui no fazendo podcast. Uma terapia Aproveita. em grupo hoje, pessoal. Vocês não podem perder essa. Sim. Aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. Vamos mudar o nome de hoje para Podterapia. Pode terapia. E não é terapia cheia de louça pra lavar, né? É terapia mesmo. É terapia de verdade, né? Agora sim. Isso aí. Nani, conta pra gente um pouquinho sua história, como que você começou. Bom, eu acho que até a minha história não é a das mais inspiradoras de como eu comecei, porque eu nunca tive a pretensão de cursar psicologia. Eu fui fazer meu vestibular querendo me formar em direito e cheguei lá e nem sabia que tinha a opção de colocar a segunda opção. A minha primeira opção e única era direito. E aí eu tive que colocar uma segunda opção, aí lá na listinha das profissões, eu falei, vai psicologia, né? Entre todas elas, era a única que eu falei, beleza, vai nessa. E não passei para direito, passei para psicologia, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e hoje eu tô aqui, apaixonada pela profissão. E você tem super cara de psicóloga, né? Total, Sério, total. todo mundo me fala isso. Tem cara de que vai ajudar a gente de alguma forma, né? Sim. Tomara que sim. Na verdade, eu acho que direito não era mesmo pra ser, né? Com certeza não. Por isso deu certo, né? Com certeza era propósito, né? Que você Sim. fosse psicóloga. Uhum. E eu acredito que os dons naturais, os talentos naturais que a gente desenvolve com o tempo nos levam para a nossa profissão. Então, às vezes, tem muitas pessoas que ficam perdidas, assim, nossa, o que eu faço? O que eu faço de curso? Né? Depois que sai do ensino médio, ele fica muito em dúvida do que fazer. Inclusive, psicólogos fazem esse auxílio, né? De qual profissão, para onde que eu vou. E a dica que fica aquele que é o seu dom natural, aquilo que você gosta de fazer, geralmente é o teu propósito mesmo, aquilo que você vai ser feliz na vida fazendo, né? É verdade, eu mesma demorei muito tempo para encontrar a minha profissão que eu realmente queria fazer, o que eu realmente gostava de fazer. Então, é legal essa parte dos psicólogos ajudarem, né? Você Sim. a encontrar ali o seu caminho, digamos assim. Isso. E você atende mais mulheres, né? Pelo que eu Sim. entendi. Então, como que você chegou, assim, nesse ponto de pensar, não, vou atender só mulheres? A psicologia é um campo muito grande de atendimento. Então, para cada atendimento, exige um tipo de estudo específico. E a terapia não é só para o psicólogo ouvir o relato do paciente e guardar para ele e dar conselhos aleatórios, né? Existe todo um estudo de caso do paciente. Então, se eu for atender uma criança, por exemplo, eu tenho que ter uma formação específica. No caso de autistas, né? A gente estava até comentando ali atrás. No caso de autistas, existe uma formação em ABA, é uma formação específica que faz para trabalhar com crianças, né, desse perfil. Então, cada perfil que a gente vai trabalhar exige uma formação específica, uma atenção diferenciada. Então, para mim, não era... eu não via como sendo possível atender todos os públicos, né? Quem viesse ali, eu estar atendendo, porque seria muito distante daquilo que eu posso estar estudando, do meu tempo disponível para estudar. E eu já atendi crianças, já atendi homens e me identifiquei com o público feminino. Até, né? Obviamente, a gente tá nesse ramo, não tem como, né? Então, eu me identifiquei com o público e percebi, principalmente no meio que eu convivia, os grupos que eu vivia, que as mulheres estão precisando muito de ajuda. E que, às vezes, não existe um foco específico para ela nesse sentido, assim, da psicologia. Eu até ia te perguntar isso, se... como você atende bastante mulheres, né? Se tem alguma coisa específica que, por exemplo, acontece com todas ou com a maioria das mulheres, ou é algo mais específico, assim, algo mais focado? Cada mulher tem ali algo específico para tratar? Ou, por exemplo, toda mulher tem um caso coisa em comum, tem uma coisa em comum, tipo uma ansiedade, Sim. algo nesse sentido. O que eu percebo muito é as múltiplas funções que a mulher tem. Então, ela é mãe, ela é irmã, ela é amiga, ela é filha, ela é esposa, né? E tudo isso, eu não sei como que é para os homens, porque até não tô nesse universo, mas pelo que eu vejo, as mulheres são muito mais detalhistas nesse sentido, de dar atenção para a mãe e ter aquele jeitinho, sabe? Ai, mãe, e eu me preocupo com você e como você se sente. E amiga, a mesma coisa. Com os filhos, a mesma coisa, sabe? Todas as áreas sugam a energia da mulher
talvez de uma forma diferente do que é a dos homens. Não que para eles também não seja difícil, mas eu vejo que as mulheres absorvem muito mais essa carga. E foi, inclusive, dos motivos que me fez ir mais a fundo e afunilar mesmo esse nicho e atender mulheres. E o problema de ansiedade, que é, né, um mal no nosso século, na nossa geração. Então, eu resolvi tratar de forma mais específica mulheres com ansiedade, inclusive, que é causada geralmente por essas múltiplas funções. Eu trabalho também exclusivamente com o público feminino. E hoje em dia, olha, 9 em cada 10 clientes que eu atendo tem essa questão da ansiedade. Uhum. E como que você pode ajudar elas nesse processo, assim? Olha, até tomar uma água aqui para responder Elas essa, né? não, nós. Nós, né? Nós, Eu acho que também. Eu acho que todo mundo já passou por um período assim de ansiedade, assim, é Sim. impossível alguém ser 100% assim Eu tranquilo na vida. E tem aquela tendência natural também, né? Porque eu sou naturalmente ansiosa. Eu não sofro de ansiedade mais, mas eu sou naturalmente ansiosa. Então, para vir aqui eu fiquei ansiosa. Para várias coisas simples do dia a dia, eu fico muito ansiosa, assim. Então, é uma coisa só que não me atrapalha no meu dia a dia. Por exemplo, eu estava ansiosa para vir aqui, mas isso não me travou de vir. Então, eu vim naturalmente. Mas algumas pessoas travam nessa quesito ansiedade. Então, acho que a melhor forma de começar um atendimento é acolhendo, entendendo de onde vem, porque tudo tem uma raiz, né? De onde vem essa ansiedade, por que desenvolveu a ansiedade, e a partir daí a gente vai desenvolvendo uma conversa, e aí não tem uma coisa única para todas, porque cada uma vai ter sua história, cada uma vai ter seus motivos, e aí a gente vai entendendo e trabalhando cada singularidade. Então você acha não, né? Você deve ter certeza que a ansiedade ela tem níveis, então, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Em certos momentos, eu não deixo a ansiedade me afetar, mas em alguns momentos ela me afeta de uma forma que eu não consigo nem fazer o que é normal para mim, por exemplo. Um exemplo, né, que eu acho que todo mundo deve ter passado é a questão de o teste no Detran. Eu acho que todo mundo passou por essa ansiedade. E é algo que te deixa tão ansioso que te faz reprovar. Porque é algo que você treinou para fazer, é algo que você sabe fazer, porém, você acaba reprovando por causa do nervosismo e da ansiedade. Então, eu queria saber, assim, se existem níveis de ansiedade e como lidar com isso. Sim, existem níveis. O principal deles que a gente trabalha é a TAG, que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é quando aquilo já está, assim, num nível que eu não sei nem como agir mais. E eu falo nessa questão do Detran por experiência própria. Eu reprovei 3 vezes no meu primeiro teste, há alguns anos atrás. E a primeira vez eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. Durante ali as aulas práticas e tal, eu ia super bem, dirigia. O instrutor às vezes ficava do meu lado, ele nem sabia mais o que eu estava fazendo, porque estava sendo bem natural. Mas no dia do teste eu não lembrava como colocar a marcha. A minha perna tremia tanto que eu não conseguia controlar ali o peso, sabe? Para acelerar ou da embreagem, nada. A minha perna tremia. Então, eu tive uma crise de ansiedade naquele dia, por mais que eu não estava sofrendo muito com isso, assim, durante os outros dias. Mas aquilo foi gerando uma carga, e o fato de você estar sendo analisado, isso tem um peso muito grande. Não só no teste do Detran, mas às vezes na faculdade, na escola. Quantas pessoas às vezes não vai apresentar um trabalho e começa a ficar vermelho, assim? Eu fico muito... por conta da ansiedade. E pelo fato de estar sendo analisado. Exatamente. Quando eu fiz o teste no Detran, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fazia super bem, tranquilamente, a baliza lá com o instrutor. Aí, quando chegou o examinador... E eu fiquei muito tempo no carro, assim, esperando, né, pra fazer o meu teste. Sim. E eu via todo mundo passando, chorando, e reprovando. E reprovando. Essa é a pior parte, e daí você, né? meu Deus do céu, Senhor, me ajuda. E eu pensando, Senhor, eu não tenho dinheiro pra gastar mais com isso. E você pensa em várias coisas, né? Sim. E chegou lá na hora... eu não sei, me deu um branco. Eu não coloquei na primeiro, aí depois ficou no ponto morto e eu acelerei, daí ele fez vrum, sabe? Porque daí não tava engatado. Aí depois eu coloquei na vaga e daí eu vi que tava longe do meio-fio, fui tentar fazer de novo e entrei errado de novo e reprovei. Nossa, chorei horrores. Não tanto, né, pela situação em si, mas pelo financeiro, que você já pensa, meu Deus, vou ter que gastar de novo, né? E a ansiedade, ela faz isso, né? Ela bloqueia a gente em muitas áreas. Quando eu fui fazer o meu teste do Detran, já tinham me avisado sobre isso, né, essa ansiedade. Então, cara, eu fiz uma jarra de maracujá. Tomei aquela jarra, não sei, mas, gente, eu cheguei lá bem calminha, né? E daí me falaram, Jaque, seja a primeira.
Porque se você é a primeira, você não ficou ali naquela ansiedade, esperando outras pessoas, vendo outras pessoas reprovarem, então, o que é pior ainda, né? Eu acho que a ansiedade, tem pessoas que ficam ansiosas por uma coisa que vai acontecer, assim, agora, e tem outras pessoas que ficam mais ansiosas por uma coisa que vai acontecer Um futuro amanhã, mais distante, mais né? no futuro. Eu sou bem em relação ao futuro mesmo, sabe? Não, digamos, o agora. Eu fico bem ansiosa, mas depende dos momentos. Essa questão que você falou é bem real. Porque existe uma técnica que a gente usa que se chama enfrentamento. E essa técnica é basicamente isso, de você enfrentar a situação. Porque a ansiedade faz a gente ficar procrastinando com as coisas, deixando as coisas que a gente sabe que vai ser difícil, que a gente não quer. Às vezes é falar com alguém, a gente acha que aquela pessoa vai responder de um jeito que a gente não quer que ela responda e fica procrastinando ter que ligar para um cliente para falar para ele que deu errado. Fica procrastinando para poder corrigir um erro, porque às vezes com medo de acontecer uma coisa pior ainda. Então a gente fica me ajudem, catastrofizando. É isso quase mesmo. isso, quase isso. Vocês entenderam, né? Entendeu? É uma situação que às vezes não vai ser tão difícil. Exatamente. E aí, quando você vai lá e faz, você percebe que, nossa, mas nem foi tão difícil assim. Nossa, essa pessoa resolveu, atendeu super bem aquela situação. Então, a gente cria um monstro que às vezes não existe. A gente potencializa, né, umas situações na cabeça. Eu sou muito assim, tipo assim, às vezes eu falo... às vezes, por exemplo, a pessoa não falou comigo do jeito que tá acostumada a falar. Eu já fico, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que aquele dia que eu falei daquele jeito foi o que causou a pessoa ter falado desse jeito comigo? Eu já fico, tipo assim, criando umas caraminhola na cabeça, assim, que não... E depois você vê, você vai resolver ou conversar com a pessoa, nem era aquilo. Tipo assim, E a pessoa fala com exatamente. você, assim, como se... né? nada tivesse acontecido. Você que criou aquela coisa, assim, Aquele na sua monstro cabeça. na cabeça, né? E é bem isso, assim, e voltando ali um pouquinho na questão do teste. Quando a gente enfrenta a situação de primeira, é muito mais fácil do que se a gente fica deixando para depois. Porque se a gente deixa para depois, a gente vai sofrendo, e aquilo vai piorando. É igual uma panela de pressão. A pressão vai aumentando, aumentando, e chega uma hora que ela precisa dar vazão. A gente precisa dar vazão para essa pressão. E no caso do teste do Detran, é bem isso. Se você vai primeiro, resolve. E tudo que a gente pode fazer para ajudar, suco de maracujá, a lavanda para dormir, Floral agora, né? Então, assim, tudo que der para ajudar, que não precisa entrar em questão de medicamentos mesmo, mas coisas naturais, assim, que a gente pode fazer. No dia do meu 4º teste, depois que eu reprovei 3 vezes, depois de alguns anos, porque daí eu não quis fazer mais, eu travei e falei, não, eu não vou fazer mais. E as pessoas falavam, Nani, mas vai vencer teu processo. Eu falava, não interessa, eu não quero mais. Eu realmente fiquei com um trauma disso. E eu não pegava o carro. E as pessoas falavam, mas você aprendeu a dirigir, tira o carro, vai trabalhar de carro, é ali pertinho. E eu não tinha coragem, porque, assim, travei muito. Até o momento que eu engravidei da minha segunda filha, do meu segundo filho, que é o primeiro é um menino, né? Mas a segunda é a menina. Eu tinha essa necessidade de... não era nem... um luxo, era uma necessidade mesmo de ter habilitação para fazer algumas coisas que eu precisava. E aí, quando eu engravidei, eu dei entrada na carteira, eu tava numa vibe bem mais de boa, assim, consegui tirar de primeira e foi muito leve. E eu tomei uma jarra de suco de maracujá. Olá, tem algo em comum aí. Sim, tomei uma jarra de suco de maracujá. Fiquei mentalizando, assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quando eles falaram assim, quem quer ir primeiro? Eu já falei... Eu fiz a mesma coisa. né? Porque me falaram, olha, se você vai depois, às vezes você fica nervoso com o erro do outro. E tava na época da pandemia, não podia ir mais de uma pessoa dentro do carro, então foi só eu e o avaliador, e foi muito tranquilo, assim, sabe? Eu até converso com as pessoas e falo, parece que eu tava flutuando. Sabe aquele tranquinho que dá quando você troca a marcha? Parece que nem isso aconteceu, assim, de tão tranquilo que foi. Então, depende muito da fase que a gente tá vivendo também, sabe? É por isso que eu falo, a mulher é múltiplas funções, é múltiplas emoções. Então, naquela fase inicial lá da minha carteira, eu tava passando por dificuldade financeira. Então, eu sabia que eu tinha que emprestar dinheiro da minha mãe para pagar o reteste. E já era uma situação que, para mim, era muito difícil chegar e falar assim, mãe, me empresta dinheiro para isso. E ela nem empresta, ela dava, né? Mas, assim, sabe aquela situação de você ter que pedir para alguém? Às vezes isso é desconfortável. Então, existiam várias situações acontecendo que influenciavam na minha emoção de estar ali naquele momento. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, a mulher é assim, um mundo maravilhoso de se trabalhar. E quando a gente começa a analisar
lá na infância, o que aconteceu na infância, como foi seus relacionamentos. A gente vai percebendo o porquê de tudo aquilo, porquê daquele nível tão grande de ansiedade. É verdade. Eu mesma busquei a terapia, né? Depois de um momento bem difícil, assim, que eu passei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu comecei a entender que algumas atitudes que eu tinha era referente a traumas que eu tinha passado na minha infância ali, de coisas que aconteceram quando eu era criança. E que eu não lidava com aquilo. Que eu fui só crescendo e crescendo e crescendo. E fingindo que aquilo ali não existia. Mas, no fundo, quando acontecia alguma coisa de muito ruim na minha vida, aquilo vinha à tona. São os gatilhos, os gatilhos, Sim, né? isso mesmo. Os famosos gatilhos. Então, aquilo começou a tomar conta de mim de uma certa proporção, assim, que eu já não conseguia mais lidar com aqueles sentimentos. Aí eu falei, não, agora é a hora de eu procurar um psicólogo. Sim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando você vai na terapia, parece que a tua mente, assim, ela faz, assim, um boom, né? Ela Como que eu não via isso antes? Você fala, nossa, então é isso, Por né? que eu não fiz antes, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque quando a gente começa a fazer terapia, a nossa mente abre de um jeito, assim, você entende as situações e aprende a lidar com as coisas, que as coisas não são um bicho de sete cabeças, às vezes é a gente mesmo que cria aquela situação, né? Então, é muito importante realmente fazer terapia. Na terapia, às vezes, quem não entende o processo, às vezes acha que é só sentar lá e falar. E não é só isso, né? Dentro da terapia, por exemplo, aqui eu atuo, ela vai dizer por que você armazenou aquilo daquele jeito. Então, na hora da terapia, você fala assim, olha, mas quando eu era criança, na verdade, você não fala, né? Você começa a falar de coisas agora da vida adulta. Aí você fala assim, quando você era criança, como que o seu pai e sua mãe te tratavam? Aí já enche o olho de lágrima, assim, para falar do pai, da mãe. Isso já é um sinal. Assim, de alguma forma, a informação que você tem sobre a sua infância foi armazenada. E até surgiu agora recente, eu acho que vai crescer ali no Instagram, a ideia de como os pais se veem educando os filhos, que é aquela maravilha, vem aqui meu filho, lindo, meu amor, e como os filhos viram os pais. Então, a mesma situação foram armazenadas de formas diferentes e foram processadas de formas diferentes pelos pais e pelos filhos. O filho já viu a mãe chegando brava, a mãe estava sorrindo, o filho viu a mãe chegando brava e já achou que a mãe estava brava. Então, assim, vai de como o nosso cérebro armazenou e processou aquela informação. E ele analisa os padrões. Então, muitas vezes você está vivendo uma situação agora e o cérebro identificou que existe um padrão parecido com algo ruim que você viveu na infância. E automaticamente ele faz você pensar que aquilo é ruim, nem sempre é. Então, às vezes, a gente precisa mostrar para o nosso cérebro que ele guardou a informação errada. Ou não, estava certo desse jeito, mas agora não vai ser assim. Por isso que a gente falou ali, né? A gente inventa uma história com alguém, briga com a pessoa ali na nossa cabeça, quando a gente vai falar com ela, não é nada daquilo. Não. Porque o nosso cérebro entendeu que aquela era uma situação de risco, por um padrão que ele já analisou e tá parecido ali. Isso aconteceu muito comigo. Só para contar um pouquinho, quando eu era criança, eu, 6 anos, né? Criança mesmo, tava brincando tranquilamente numa tarde com a minha avó, e de repente, no final da tarde, ela acabou falecendo. E aquilo não processou na minha cabeça. Poxa, como que a minha avó estava bem e depois, do nada, ela acabou morrendo? Mas daí passou, né? Eu cresci e tudo mais. E daí, quando eu comecei a fazer faculdade, que eu tinha uns 17 anos, naquela época eu andava muito aqui entre a Rui Barbosa e a Osório ali, que eu fazia na Positivo. E daí acabava que eu encontrava muitas pessoas velhinhas ali, moradores de rua e tudo mais. E daí aquilo foi um gatilho na minha cabeça. Parecia que a qualquer momento aquela pessoa ali ia morrer, sabe? Daí eu não dormia à noite, eu ficava super mal. E daí eu não conseguia ver pessoas velhas. Parecia que as pessoas iam morrer. Era muito ruim, assim, eu acordava à noite, meu Deus, e quando meus pais morrerem? Tipo, aquela questão da morte ficou na minha cabeça. E daí foi quando eu procurei a terapia. Gente, depois da terapia, nossa, até fico feliz em falar. Porque, assim, acabou. Você sente um alívio, né? Nossa, você conseguiu reprocessar aquela informação da infância. Exatamente. E eu acho que isso é um assunto até legal. Sobre a morte, né? O quão é difícil a gente aceitar isso. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Sim, sim. Eu não atendo pacientes que a demanda principal é o luto, porque é uma demanda muito específica. Existem profissionais que atendem só luto. Então, porque cada pessoa ela processa de uma forma, a depender do que viveu com aquela pessoa na infância. Enfim, inúmeras situações. Um exemplo,
Se a pessoa não teve o pai ausente, teve oportunidades, de repente, de se reaproximar, o pai queria, mas aquela pessoa fica guardando mágoa do pai ou da mãe, ou de um irmão, ou de qualquer pessoa, assim, que era próximo na infância, mas por algum motivo se distanciou, e a gente fica ali protelando aquela atenção, né, aquela reaproximação, e essa pessoa acaba faltando. Existe uma culpa que a pessoa carrega por não ter aproveitado o tempo que passou. Resolvido, né? Resolvido. E depois que a pessoa morre, não tem mais como você resolver com ela. Então, você vai ter que resolver com você mesmo. Então, é um processo totalmente diferente e muito difícil para a pessoa que está enlutada passar por esse momento entendendo que ela vai ter que lidar com ela mesma. E o que a outra pessoa que morreu... como que ficou o sentimento dela, não tem mais como resolver, porque agora já acabou, né? Então, nós não fomos programados ali, a nossa matriz não foi programada para aceitar a morte, né? Então, eu acredito nisso. Então, por isso que é tão difícil você perder alguém. E mesmo que às vezes era tão próximo, eu não sei se existe um nível, assim, se é mais fácil ou mais difícil quando era muito próximo ou não, porque acho que as duas situações são muito difíceis. Então, é um tema muito delicado. Eu acho que ninguém está preparado para a morte. Cada pessoa processa de um jeito, né? Sim. E eu, por exemplo, eu tive muitos problemas, e até hoje eu ainda tenho que lidar com isso, que é a questão da compulsão alimentar. Porque eu passei por algumas frustrações, né? Dos meus 15 anos até hoje, assim. Uhum. E eu tenho problemas de descontar na comida os meus sentimentos. Eu como, se eu tô feliz eu como, se eu tô triste eu como, se eu tô nervosa eu como, se eu tô ansiosa eu como. E isso me fez engordar uns 20 quilos, assim, nesse meio tempo, assim, sabe? E como que é, assim, lidar com isso? Porque eu acho que eu nem cheguei nessa parte com o meu psicólogo. Eu comecei a resolver outros Então, problemas. vamos dar um coisa, spoiler, né? psicólogo. Olha aqui, psicólogo da Gleice, né? Presta atenção, o que vai acontecer aqui agora. Eu acho que eu nem consegui chegar nessa parte com ele, porque eu fui por uma situação específica, e daí a gente começou a tratar aquilo e não chegou nessa parte ainda, sabe? Mas como lidar, assim, com esse sentimento, assim, com a comida em si, porque muitas vezes eu comia, assim, até vomitar, e acontecia, às vezes, de, tipo assim, eu comer tanto e ficar com peso na consciência de, tipo, meu Deus, eu comi tanto, eu já tô gorda, vou ficar mais gorda. E eu forçar o vômito para que aquela comida que eu comi não me fizesse engordar, digamos assim. E muitas pessoas passam por isso, né? Ainda mais com o padrão que o mundo coloca nas mulheres de corpo, de aparência, né? É delicado esse assunto, porque tem que analisar de onde que vem essa compulsão alimentar. Uma das dicas que a gente dá para pais de crianças pequenas é não tentar agradar a criança com doce, porque isso pode ser um padrão que ela vai desenvolver de forma inconsciente, de que um doce ou uma comida vai me agradar, sabe? Não, toma um chocolatinho aqui, toma um Nescauzinho aqui para você se acalmar. Então, essa pode ser uma das coisas, sabe? Uma ligação afetiva emocional com a comida, que aquele momento em que eu estava comendo era o momento que eu estava sendo agradado, que existia ali sabe aquele gostosinho no coração da criança? Um conforto, né? Um conforto, exatamente. Então, a comida, nesses casos, nada mais é do que uma fuga. Você começa ali a comer, aquilo te dá prazer, porque a alimentação é prazerosa. Comer é gostoso. Você ter um prato de comida ali, fartura, é uma coisa maravilhosa. Quem não ama, né? Sentar numa mesa ali e comer um pouquinho de cada coisa que tem ali na mesa. Mas quando você vai para a comida, é uma fuga. Você encontra ali uma fuga realmente para alguma situação. E aí tem que analisar de onde que vem essa fuga. Por que você foge para esse lugar? É como se, na verdade, eu tivesse vontade de preencher um vazio com alguma coisa e eu preenchesse com algo que fosse me satisfazer. Tipo assim, nossa, eu amo comer tal comida, então eu vou comer pra tapar esse buraco desse sentimento que eu tenho. A bebida alcoólica é o mesmo princípio. Então, pessoas que vão pro alcoolismo usam a mesma estratégia. Eu vou beber para poder preencher realmente esse vazio. E aí, quando bebe, às vezes fica alterado, já não pensa mais naquilo que estava te atrapalhando. Agora, você tem um outro problema que você tem que pensar. Por exemplo, no seu caso, é a estética. Então, você comeu demais e você não quer ficar mais gorda, digamos assim, né? Que você já falou, eu já tô gorda. Não quero ficar mais gorda. Então, como que você vê isso dentro de você, sabe? É uma situação que eu passei, que me levou para a comida, mas eu vou para a comida e eu
agora eu tenho esse problema aqui para resolver, não é mais aquele, né? Então é uma fuga, só que isso te leva para um outro problema. Então Na só verdade, vai criando virando uma bola de neve, né? Sim, só vai criando mais problemas. Então, o psicólogo da Gleice, por favor, tratar essa questão urgente. Essa questão, na verdade, ela prejudicou até o meu físico, porque eu tive que tirar a vesícula muito cedo por conta das porcarias que eu comia, né? Então, eu acabava, tipo assim, eu não tomava café da manhã e não almoçava, e à noite eu comia uma pizza enorme, tipo, comia um monte, até ficar passando mal. E, então, eu tentava, né, preencher esse vazio com alimentos. Hoje eu tenho uma consciência maior, né, sobre isso, assim, eu evito muito, né? Hoje eu consigo lidar melhor com os sentimentos, mas ainda é uma válvula de escape, assim, às vezes eu tenho uns gatilhos, acontece alguma coisa, assim, muito, muito ruim, assim, na minha vida, eu me bloqueio, eu já não saio mais de casa e eu fico lá. Só comendo. E isso que você falou, não saio de casa. Acho que isso se agravou ainda mais na pandemia. Sim. E a gente precisa de interação com as pessoas. E às vezes a gente está passando por uma situação e a gente se fecha. E isso é pior ainda. A gente às vezes pensa assim, nossa, mas ninguém vai entender o que eu estou passando. Ninguém vai conseguir me compreender. E às vezes a pessoa não precisa te compreender mesmo. Porque muitas das vezes a pessoa não vai conseguir entender o que você está passando. Mas o fato dela estar ali com você faz toda a diferença. Né? Eu até brinquei que quando eu estou me sentindo para baixo, o que eu gosto de fazer? Sentar no sofá de casa, fazer um lamen e assistir dorama. É o que... As né? dorameiras. Do coraçãozinho. Dorameiras. Isso aí. É o que eu gosto de fazer. E se tiver uma companhia que gosta de dorama para assistir junto comigo, vai ser maravilhoso, porque a gente compartilha ali daquela cena, a gente fala, ai, olha que lindo o casal, né? Então, assim, encontrar nas pessoas esse lugar de conforto, porque você não vai precisar ir para a comida, você pode ir para o colo de alguém, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar aqui, não é justo a gente rir em conjunto e chorar sozinho. Então, a gente precisa buscar a ajuda das pessoas. É muito egoísmo da nossa parte achar que a gente vai dar conta de tudo sozinho, né? Nós somos criados para interação social, então nós precisamos sim interagir com as pessoas. E um dos pontos que eu trabalho muito com as mulheres é buscar a sua identidade. Porque a partir do momento que você entende o seu propósito na vida, sabe aquilo que às vezes a gente fala assim, mas por que eu nasci? Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? As respostas dessas perguntas, geralmente, quando supridas, nos fazem criar um senso de identidade. Não, eu nasci para isso. Então, não importa o que aconteça, essa é a minha função na vida, esse é o meu objetivo de vida. Então, eu posso estar sofrendo muito e também não tentar fugir do sofrimento, porque ele é necessário para a vida, a dor é necessário para o crescimento. Então, às vezes, a gente tá sofrendo muito, a gente quer se livrar o quanto antes daquela situação, mas não, a gente tem que aprender a viver aquele tempo. É dor, eu vou viver essa dor. Uma das coisas que, para mim, fez muito sentido de viver a dor e eu aprendi na pele foi quando eu fui ter meu primeiro filho. Eu sabia que o parto, e eu queria parto natural, que seria uma dor intensa, não tinha nem noção, eu sabia que ia ser muito. Então, o que eu imaginava, eu geralmente pensava, não é mais do que isso. E foi, 3 vezes mais do que isso, talvez até mais do que eu imaginava que seria. Obrigada, nós não somos mães mesmo. Então já vão se preparando já, né? Se vocês querem parto normal. Porque existe um propósito para aquela dor. E eu sabia que no final dela, e que ela iria passar, não importa quanto tempo demorasse, ela iria passar uma hora. Eu não ia morrer por conta daquela dor, né? Ela ia passar. E eu estava decidida a passar por aquele processo. Tanto que o meu segundo parto foi normal também. Mas não impede de que no meio da crise ali de dor, você surte, você chore, você brigue, você não queira ninguém por perto. É normal, tá tudo bem quando isso acontece, sabe? E às vezes a gente acha que, nossa, eu tô sofrendo, eu tô passando por um período de dor, eu preciso urgente resolver isso daqui. Não, deixa sentir a dor, passa por esse processo. Eu sou exatamente assim, eu odeio sofrer. E daí eu fico mascarando aquele sentimento, porque eu não quero passar por aquilo, eu não quero sentir aquilo. Então eu fico mascarando como se eu estivesse bem, mas no fundo eu sei que eu não tô bem. Não tá bem. E daí você começa a mascarar aquilo, e daí chega um momento que você não consegue mais lidar com aquilo, e daí o que era algo simples de se resolver acaba criando uma ferida enorme, né? E quando eu falo sobre você entender a sua identidade real, não é uma vez entendi, tá resolvido pro resto da vida.
Muitas vezes a gente vai chegar no espelho e vai falar assim, nossa, mas eu tô muito feia hoje. Nada do que eu vesti tá dando certo. E às vezes é a mesma roupa que anteontem a gente tava, nossa, como eu tô gata com essa roupa, né? Como eu tô bem, eu tô me sentindo ótima. Mas você vai olhar lá pro espelho e vai falar, mas quem eu sou? Será que eu sou quem eu achava que eu era mesmo? Mas você tem que reafirmar isso todas as vezes que esse pensamento vier. Então, eu estou bem. Não, hoje eu não estou bem. Tá tudo bem, Nani, você não tá bem, sabe? Eu uso muito essa técnica, até com os meus filhos eu faço isso para eles quando eles estão com alguma dificuldade. Eu olho no espelho, no fundo dos meus olhos, e eu converso com a Nani, como se eu estivesse dando um conselho para alguém, para Nani, sabe? Como se eu não fosse a Nani, eu tô dando um conselho para ela. Como eu agiria se não fosse eu nessa situação, sabe? Porque a gente tem muito mais compaixão com os outros do que a gente tem com a gente. Se alguém tá passando por uma situação difícil, você vai lá e você consola ela. Ou você dá uma dura, porque às vezes você precisa dar uma dura nas pessoas, né? Você fica passando a mão ali muitas vezes, não resolve, mas quando você vai lá dar uma dura nela, aí ela fala, nossa, mas parece que é isso mesmo, né? Então, olhar no espelho e dar uma dura em você mesmo, sabe? Falar assim, viu? Ontem você tinha certeza de quem você era, agora você não tem mais? Espera aí, volta, pensa de novo aquilo que você... Recalcula, né? Recalcula a rota, né? E tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum. Você sair da rota ali no momento, você volta de novo, você faz o retorno ali e volta. E o problema de você guardar muitas coisas é que você chega no esgotamento, né? Sim. Que é o chamado burnout, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como que... O que acontece, como lidar com isso, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso e nem percebem, nem fazem ideia do que se trata, como que trata, o que é. Então, explica pra gente um pouquinho. É uma síndrome do esgotamento profissional e emocional, né? Então, você tá ali trabalhando intensamente, muitas funções, muitas coisas para resolver. Às vezes saiu um funcionário e você acabou assumindo ali mais coisas do que você estava acostumado, ou muitos prazos e não consegue cumprir os prazos, e daí se soma todas as outras coisas da vida e você acaba passando por um esgotamento mesmo, assim, que, vamos usar as palavras conhecidas, você surta. Né, passa por aquele momento surtado. Então, o que eu aconselho? A ficar de olho nas dicas que o nosso organismo, que o nosso corpo vai dando de que, olha, tá na hora de descansar, né? Sabe aquele olho tremendo, assim? Nossa, o meu treme direto. Tá na hora de descansar. Tá na hora de dar uma pausa, de entender as prioridades. Mulheres geralmente são muito perfeccionistas, né? Por que às vezes nos relacionamentos dá muito atrito com a mulher e com o homem? Geralmente, as feministas me odeiam, eu não sou feminista. Porque eu entendo que a maior parte dos problemas é causado pelas mulheres, porque nós queremos controlar todas as coisas, na grande maioria das vezes. Nós queremos que os nossos maridos ou os nossos companheiros façam aquilo que a gente quer do nosso jeito, não do jeito deles. Mas acho que isso é um pouco natural da mulher, né? Natural eu da por mulher. exemplo, não somente em relacionamentos, assim, mas na vida eu tenho aflição quando eu perco o controle de algo. Quando eu sinto que eu tô perdendo o controle de algo, eu começo a me desesperar, porque você sempre tem o controle daquela coisa, daquela situação. Quando você começa a perder o controle, você entra em desespero. Você fala, opa, agora eu já não tenho mais controle disso, o que eu vou fazer, né? O que eu faço a partir de agora? E é exatamente isso. No profissional, no esgotamento profissional, é por essa mesma característica. E às vezes a gente não percebe no profissional, porque assim, a gente leva o profissional como sendo uma coisa que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer e tem que ser natural para mim, e trabalhar todo dia, fazer isso e aquilo. E essa questão que a gente falou ali dos clientes, por exemplo, né? Eu tenho que entregar um negócio num prazo. Só que ele tem que ficar perfeito. A legenda lá do post tem que estar perfeita. Não pode ser uma... Assim, é o que eu posso fazer nesse momento. Não, nunca tá bom. Você vai, você revisa e você desrevisa e revisa de novo e nunca tá bom. Então, esse é um dos principais fatores que leva a gente ao esgotamento. A gente ter esse perfeccionismo muito grande sobre as coisas e não aceitar que feito é melhor do que perfeito. É melhor você entregar dentro do prazo do que você ficar ali naquele último milésimo de segundo e você entrega mesmo, porque não tem mais o que fazer, sabe? Então,
entrega do jeito que você conseguiu fazer e fala, olha, se tem alguma coisa que dá para melhorar pro cliente, sabe? O que a gente pode fazer em conjunto aqui? Às vezes a gente tem alguém do nosso lado que pode ajudar a gente fica ali trabalhando sozinho e não pede ajuda para quem às vezes tá ali totalmente disponível para ajudar a gente. Eu passei muito por isso na minha profissão, porque justamente eu trabalho com perfeccionismo. Só que no início a gente não consegue atingir esse perfeccionismo, né? E a gente se frustra, realmente, sabe? E vários momentos da minha carreira, a minha vontade era sair dali correndo e me enfiar no buraco, sabe? Mas tinha conta pra pagar, então a gente acaba ali mesmo tendo todos os sinais que, poxa, você tem que parar, você tem que, né, relaxar um pouco, mas a gente acaba não fazendo isso, e é onde acontece realmente o esgotamento de verdade, Na né? verdade, a gente é muito perfeccionista, né? Eu sou muito exigente comigo mesma, assim, em várias questões, assim. Acho que principalmente na área profissional, assim, eu fico, meu Deus, eu tenho que fazer esse post perfeito, não pode ter nada, né? E quando tem alguma coisinha fora, assim, eles que trabalham comigo, sabe? Às vezes eles fazem um post lá, eu já fico, peraí, deixa eu arrumar um pouquinho isso aqui, E se isso vai aqui, com erro de português, já era, né? E eu fico, deixa eu arrumar só um pouquinho isso aqui, e vou mudando um pouco ali, porque eu sou muito perfeccionista mesmo, e isso me atrapalha às vezes. Sim, e isso é uma das coisas que a gente precisa melhorar. Inclusive, eu até deixei aberto aqui, eu fiz um e-book agora no começo do ano, que é Alívio no Caos, Estratégias para Reduzir a Ansiedade. E ela diz muito sobre isso, que a gente tem que, às vezes, baixar os nossos níveis de excesso de controle, de expectativa, levar uma vida mais leve mesmo, de forma intencional, sabe? Às vezes a gente tem que acordar de manhã e sem... Às vezes não, né? É a dica. E ser intencional naquilo que você vai fazer. Igual a roupa. Eu vou vestir uma roupa, às vezes a gente não vai atender ninguém que vai nos ver ali em pé, a gente vai com um sapato que às vezes a gente não iria se a gente fosse atender alguém. Aí do nada chega alguém e você fala, meu Deus, você tinha que vir hoje, né? E assim, baixar essa expectativa em relação a nós mesmos. Não que a gente não tenha que tentar ser melhor a cada dia, melhorar a cada dia, mas não exigir tanto de nós mesmos, porque a gente tem um limite. Todo ser humano tem um limite. E qual é esse limite? Será que a gente não está passando ele todo o tempo, toda vez? A gente está indo ali além daquele limite o tempo todo e isso vai desgastar, com certeza, o nosso emocional e vai refletir no nosso físico. A questão da compulsão alimentar é um problema emocional que reflete no nosso físico, não só na estética, mas também na questão da saúde, né? Uma das técnicas também ali das estratégias é praticar atividade física. Pode parecer muito clichê, eu acho que todo mundo fala isso, né? Faça atividade física, mas é porque o nosso cérebro entende de uma forma muito positiva a atividade física. Ela pode melhorar até a compulsão alimentar, você praticar atividade física regularmente. Então, uma das estratégias que a gente usa. E as coisas mais simples do dia a dia são as que mais a gente tem que se atentar, porque às vezes a gente acha que, nossa, eu tenho que fazer uma coisa muito grande, uma coisa muito difícil, um curso, sei lá, para resolver a minha vida. E não, às vezes é só a gente parar e observar a natureza, né? A natureza, ela fala com a gente. Duvido quem que ficar olhando para a natureza, mas olhando de forma intencional mesmo, olhando cada detalhe, né, dessa criação maravilhosa e não conseguir sentir paz dentro de si mesmo, porque ela transmite isso pra gente. Então, uma das estratégias aqui também é fazer a contemplação de coisas simples. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu moro numa chácara, né? Então eu tenho bastante coisa para contemplar. Mas às vezes as pessoas falam, mas eu moro num apartamento. Mas será que no apartamento também não tem o que contemplar? Será que você não pode olhar da janela e ver um pássaro numa árvore? Sabe? Será que lá na única parte de terra que tem ali na frente da calçada, que nem tudo é calçado, né? É bonitinho. Não tem umas formiguinhas trabalhando ali? Sabe? Essa coisa simples, não é Alice no País das Maravilhas, não. Mas são as coisas simples da vida, as coisas pequenas da vida que nos trazem mais conforto, mais alegria, mais alívio. Um pôr do sol, né? Sim. Quem não consegue ver o pôr do sol? Sim, na verdade, não tem desculpa, né? É bem você enxergar a vida de outra maneira, né? De uma maneira mais leve, mais suave. O que eu busquei fazer, assim, foi fazer coisas que eu gostava, né? A dança, assim, foi um refúgio pra mim, né? Eu sempre gostei muito de dançar. Aí eu comecei a participar de uma companhia de dança e aquilo, assim, foi um refúgio, assim, grande, assim, que às vezes meu dia tava horrível, eu ia pra aula de dança e voltava, tipo, nossa, que bom que eu fui, que alívio, como é bom você ter aquela sensação de que você tá fazendo algo que você gosta, que é pro seu bem, sabe? Tem um estudo que diz, eu gosto muito de dança também, de música.
sobre as ondas sonoras e o impacto que as ondas sonoras têm no nosso corpo. E isso é incrível. E quando você dança no ritmo das ondas sonoras. E isso, assim, eu não é todo mundo que dança, né? Tem algumas pessoas que são um pouquinho mais duras ali para dançar. Mas quando você se expressa com aquilo que realmente está lá dentro de você, é maravilhoso. A dança é perfeita. Isso aí. Eu vou te repassar uma pergunta que fizeram ali do backstage sobre TPM. Ai, meu Deus! Cancela essa pergunta. Não quero. Como lidar com uma mulher com os nervos à flor da pele? Meu Deus do céu. Gosh. Olha, é muito difícil, eu acho, pra mulher controlar ali as questões hormonais, porque é hormonal, não é um sentimento, né? Eu tô chata hoje só porque eu resolvi. Viu? Escutaram backstage? Escutaram? Né? É hormonal, tá? Não é porque a gente quer. Não é culpa Também nossa. tem um pouco de, né? Por favor, faz uma draminha, massagem né? no meu pé, né? Tem isso também. E isso ajuda, né? Então, a dica que fica hoje, façam massagem nos pés da sua companheira. Viu? Deem um chocolatinho pra ela. Claro, não vai se afundar também no chocolate, né? Só o básico ali. Faz um chazinho, faz a janta, né? Lava a louça. O que mais que a gente pode falar, meninas? Olha só, viu? Lava o banheiro, limpa o chão. Ela faz tudo. Sim. Dobra a roupa. Me deixa sentada sem fazer nada, né? Mas assim, muitas mulheres têm questões hormonais seríssimas para tratar. E precisa, às vezes, fazer uma reposição hormonal, porque às vezes você sofre demais e as pessoas que estão ao seu redor sofrem também com isso, porque é hormonal e não tem o que fazer, tá muito desregulado lá os hormônios e precisa regular. Mas quando entra num nível normal, a gente precisa se perceber. E isso nós termos uma boa, eu não lembro no termo, mas é uma concepção corporal, digamos assim, sabe? Saber como que o seu corpo trabalha. E quando você consegue entender como você age nos dias normais, né? Vamos colocar assim, você percebe quando você não tá bem. E quando você respondeu alguém de forma mais áspera, você fala assim, opa, peraí, que dia que é hoje? Deixa eu voltar bem aqui. assim mesmo. Né? Então, você consegue se controlar, porque nós precisamos ter esse autocontrole de falar assim, não, eu sei que eu tô um pouco mais sensível a algumas coisas. Eu sou sanguínea, né? Nos meus temperamentos, eu sou sanguínea. Nos temperamentos. E eu sou muito alegre, converso com todo mundo e tal. E na TPM, eu fico muito chata. Mulheres, eu acho que já tem uma tendência a ser um pouquinho mais chata e ardida, assim, né? Mas eu fico muito chata. Então, brincadeira. E eu dou risada de brincadeiras muito bobas, assim, sabe? De vídeo bobo na internet, eu dou risada dessas coisas. E quando eu tô na TPM, às vezes meu marido chega assim e fala, nossa, olha, ele rachando de dar risada. Olha que vídeo legal. E eu falo assim, nossa, que legal. Sabe? Por quê? Não tá do mesmo jeito, a gente muda e não dá pra fugir disso, né? E como que a gente lida com o estresse e a irritabilidade fora da TPM? Porque, assim, eu sou colérica. Então, o meu pavio é desse tamanhozinho assim, ó. Então, assim, por exemplo, eu me estresso com pessoa que é lerda porque eu sou muito proativa, eu sou muito acelerada. Então, se eu tô fazendo alguma coisa, assim, às vezes eu tenho que ensinar alguma pessoa a fazer alguma coisa, eu já fico tipo, se a pessoa não, é deixa que eu fleumática, faço. daí já era, né? Se a pessoa for fleumática, eu já fico tipo, meu Deus do céu, vai Acelera, logo, vai rápido, porque eu sou muito acelerada, assim, muito ansiosa também, né? E muito irritada. Eu me irrito muito fácil, às vezes, com uma coisa tão simples no trânsito, às vezes, a pessoa não deu seta pra virar, eu já fico tipo, meu Deus, não tem seta. Não tem seta, é opcional agora no seu carro, né? Eu me estresso muito fácil, me irrito muito fácil, assim. E como lidar com esse sentimento, assim, fora da TPM, né? Porque, assim como eu, acredito que tem mulheres coléricas que vão assistir esse episódio e se identificam comigo. Sim, o símbolo do colérico é o fogo. E o fogo, ele pode ser devastador, se você usar ele de uma forma errada, né? Ele pode acabar com tudo ao seu redor, se você não souber controlar ele. Mas se você souber controlar ele, ele pode ser o aconchego, pode ser o quentinho nos dias frios, pode ser aquele que vai preparar a nossa refeição, pode ser, sabe? Então, você precisa identificar seus pontos fortes e fracos, trabalhar nos pontos fracos e trabalhar também nos pontos fortes para desenvolver eles, né? Então, você precisa se conhecer mesmo. Em que momento que eu estou exagerando com alguém, com um fleumático, por exemplo, que é mais tranquilo, mais de boa, paz e amor, né?
Então, assim, é isso, você saber controlar o fogo, sabe? Toda vez que você for se ver, você se veja como um fogo, sabe? Olha pra você como sendo um fogo e você fala assim, eu quero queimar alguém hoje ou eu quero aquecer essa pessoa? Eu quero queimar! Eu quero queimar. Eu acho que é mais esse controle, né, mesmo. Eu tenho tentado bastante, assim, eu fico, tipo, às vezes eu venho aquela irritabilidade, assim, daí eu penso, não, acho que você tá exagerando, calma, Sim. respira. Pra você não ser, porque eu tomo muito cuidado, assim, em questão de respeito, assim, sabe? Porque eu tenho pavor, assim, de gente grossa, estúpida, assim, sabe? Tenho pavor. Então, tomo muito cuidado com isso porque, assim, eu gosto que as pessoas me trazem da melhor forma, então eu vou tratar elas da melhor forma também, né? Então tem que tomar muito cuidado essa questão do respeito, do falar, porque muitas vezes não é o que você fala, mas sim a maneira como você fala, né? Às vezes você quer falar algo tão simples, mas você acaba sendo tão ríspido, tão áspero, que você acaba, né, ferindo a pessoa com a palavra, né? Sim. Eu até tava procurando aqui, porque eu tenho um textinho ali que eu guardei pra toda vez que alguém me perguntar, eu lembrar exatamente do que era. Né, que quando você é colérica e você controla seu fogo, né, o fogo que vontade de consumir as pessoas mesmo, você pode ser o fogo que consome manipuladora, impaciente, dominadora. E ninguém gosta disso, né? E você pode parecer até soberba perto das outras pessoas. Nossa, tá querendo ser melhor do que eu ali, né? Mas, na verdade, não, é só a sua personalidade, a sua forma de reagir às coisas. E se você souber trabalhar nos seus pontos fortes, você pode ser centrada, decidida e confiante. Então, você trabalhar nesses seus pontos fortes para você se tornar a sua melhor versão, né? Eu sou sanguínea e o símbolo do sanguíneo é o ar, né? O vento. Então, se a gente pensar num vento muito forte, é um furacão que destrói todo mundo que está ali, né, ao nosso redor. Mas se você pensar naquela brisa suave da manhã, vai ser muito melhor. Então, a gente escolhe quem que a gente quer ser e a gente precisa ter esse domínio de saber controlar as nossas reações. Uma das coisas que eu precisei aprender a controlar é a minha falação. Eu falo demais e às vezes a pessoa tá falando e eu interrompo a pessoa que tá falando e eu tô falando e quando eu vejo a pessoa tá lá quieta porque eu tomei todo o espaço dela. Isso é engraçado porque, na verdade, a psicóloga é um ouvinte, né? Exatamente. E eu precisei trabalhar muito essa área em mim de me controlar para falar na hora certa. E eu até tava conversando com a minha irmã esses dias atrás e ela falou assim, Nani, quais são as maiores dificuldades que você tem? Eu falei... quais são as mudanças, né? Dentro dessas dificuldades que a gente estava conversando, quais foram as mudanças que você percebe bem nítidas em você? Eu falei assim, eu sou mais quieta agora. Ela falou assim, sabia que esses dias eu estava pensando nisso? Nossa, Nani, nem fala tanto mais. E é isso, porque assim, se eu começo a falar, eu me empolgo demais e quando eu vejo já foi. Então eu tomo o espaço das outras pessoas por conta de algo que é natural para mim. Né? Eu não sei qual é o seu, já que você sabe. Então, eu fiquei sabendo disso por ela, A esse gente mês, foi fazer uns aí, testes, sabe? porque eu amo essa questão, assim, né, de linguagem do amor, de temperamentos. Eu perguntei pra ela, Jaque, qual que é o seu temperamento dela? Não sei, o que é isso? Ela parece ser fleumática. Não sei se... Não sei. Assim, só de conviver, mas... Se ela tiver raiva de mim, talvez eu sou. Não, mas eu não tenho raiva de Não, às vezes na convivência ali a gente aprende a lidar, né? Mas o que é o fleumático? É aquela pessoa mais good vibes, mais tranquilo, o mundo pode estar caindo, você tá ali de boa, você vai sempre deixando as coisas pra depois, mas de forma natural. Eu acho que o marido que tá no backstage não vai achar que eu sou fleumática. Né? Eu acho que a Jaque também não é Eu acho que fleumática, né? não, Eu acho que não, né? Eu acho que a Jaque é meio colérica também. Então. Porque a gente é meio parecida em algumas coisas. Então, quem sabe, Jaque? É bom estudar sobre isso, sabe por quê? Porque a gente tem essa forma natural, essa tendência natural que já vem ali de fábrica de como que eu vou reagir às coisas. E quando a gente se relaciona com as pessoas e entende que o outro reage diferente de mim, eu consigo ter uma tolerância maior com os outros, né? Então, isso é muito importante, principalmente nos casamentos. Eu atendo numa comunidade onde eu sirvo, muitos casais. E eu sempre falo assim, né? Esses dias eu recebi uma mensagem da esposa lá, né? Do casal, falando como que o marido respondeu ela no WhatsApp. Ela estava brava porque o marido respondeu ela no WhatsApp de uma forma grosseira. E na hora, conhecendo ela, eu pensei assim... ele deve ter falado assim, então tá bom. Ou, tipo assim, bem calmo. Não, Ou então tá não bom. mandou um emoticon. Não, então tá bom. E ela já leu assim...
Ah, então tá bom. Ai, gente, eu não julgo, porque quando a pessoa faz assim pra mim, eu já fico, a pessoa tá brava. Se ela manda ok, eu acho que essa pessoa tá brava. Se ela fala beleza, tipo assim, é uma coisa nada a ver. Tem que mandar mas... um coraçãozinho. É uma coisa nada a ver, mas às vezes a pessoa só tá na correria do dia a dia Sim. e te responde ali rápido e você já fica, né, minando na sua cabeça aquela situação. Eu penso a mesma coisa. Daí, quando eu vou mandar mensagem pras pessoas, eu sempre coloco um emoticon. Nem que seja aquela carinha. Assim, sabe? Só pra Sim. ó, eu tô bem, não tô O meu marido mal. fala assim, só lembra que você... quando eu vou responder por ele tá dirigindo, alguma coisa assim, né? Ele fala assim, só lembra que você tá respondendo no meu celular, E tá? você Porque digita errado não, diferente, né? Diferente, Que cada aham. pessoa digita E de eu um jeito. sempre coloco uma carinha também, ou uma mãozinha, qualquer coisa. Então, assim, só pra gente fechar essa questão das mulheres aqui, né? Como eu acho importante ter esse foco, esse nicho nas mulheres. Porque olha que universo maravilhoso. Homens, sendo coléricos, sanguíneos, melancólicos ou fleumáticos, eles respondem totalmente diferente do que nós Nossa, é mulheres verdade. respondemos, né? Não, deixa assim, não deu, tá bom, entendeu? E a maioria deles é assim, não deu certo, beleza, fazer o quê? Então vamos tentar de novo. E a mulher já não deu certo, meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Mas isso, e aquilo O que outro. eu vou fazer então, agora? exatamente, você já começa a entrar num outro universo, e o homem nem tá pensando mais nisso e você tá lá matutando. A gente entra numa bolha, né? Sim. Nossa, Então é. é importante falar, entrar na singularidade das mulheres. Não, e eu acho que muita mulher reunida, igual vocês estavam falando, é um fogo do inferno ali, é um vendaval de lá. Imagina essa mistura também, né? Eu acho que é bom, na verdade é bom você conviver com pessoas diferentes, que você aprende a lidar com o jeito da Sim. pessoa, né? Porque ninguém é igual a ninguém, Não. né? E cada um tem um jeito diferente de lidar com as coisas, cada um tem os seus sentimentos. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais durão, então eu acho importante a gente aprender a lidar com as pessoas, porque ninguém é igual a gente, né? Sim. Isso. E quando a gente entende a singularidade de cada pessoa, a gente compreende melhor ela e tolera melhor. Você sabe que, nossa, no natural essa pessoa não responderia assim. Talvez ela tá passando por alguma coisa difícil e eu vou só ser compreensiva. Ai, eu tô amando essa terapia. Eu acho que eu quero marcar uma sessão com a Quando que vai Nani. ser? Vamos abrir aqui a agenda, né? Eu quero marcar uma sessão. E conta pra gente, Nani, como que você faz as suas terapias, as suas sessões, como que funciona, para as pessoas entrarem em contato com você. Sim, eu atendo somente online. O meu foco agora é só no online. Sei que tem algumas pessoas que vão falar assim, Nani, online. E outras vão falar assim, nossa, Nani, que bom, online. É, perfeito. Né? Porque tem a questão do deslocamento, tem a questão do tempo. Às vezes você tem 1h30 de almoço ali e de tarde já não dá mais para fazer terapia. Então você vai fazer ele na hora do seu almoço, vai entrar no carro ou vai num quartinho lá, não sei. Então qualquer lugar que você esteja, num lugar que você se sinta segura, você pode fazer a terapia naquele lugar. Né? E pode ser no carro, pode ser no quarto. De preferência que seja um lugar onde você vai conseguir falar sem que ninguém esteja em volta ali ouvindo, porque se você sabe que tem alguém ouvindo, você não fala as coisas, os podres, né? A gente não fala perto de outras pessoas, você sabe que tem alguém ouvindo. Então, tem que ser um ambiente seguro. Mas é apenas no online, por uma questão de logística mesmo, dos meus horários. Eu faço os atendimentos agora só online. E uma coisa que eu esqueci de te perguntar muitas pessoas têm crises de ansiedade, mas não sabem o que é uma crise de ansiedade, né? Não sabe que aquilo que ela está sentindo é uma crise de ansiedade. Como identificar isso e como lidar com isso, como controlar ali a crise de ansiedade? Sim, muitas pessoas vão até pro hospital achando que estão tendo um infarto. E na verdade, infarto, né? E na verdade elas estão tendo só uma crise de ansiedade. Só não, né? Não vamos desmerecer, porque é muito forte. Mas são os sintomas físicos. Não são só um pensamento, uma tristeza. Sabe, você às vezes vai sentir uma dormência no seu braço, quando entra em crise mesmo, crise de ansiedade ou crise de pânico, né? Você vai sentir ali uma dormência no braço, você vai sentir dor na nuca, mas não significa que você vai morrer. Vai passar e você precisa... das técnicas que a gente usa muito é a respiração diafragmática, que é aquela respiração que as crianças chamam de cheira a florzinha e assopra a velhinha, sabe? Para você ir oxigenando melhor o seu cérebro, as emoções vão diminuindo, aquela pressão da panela de pressão, sabe? Você ergue o pininho e vai saindo. diminuindo. Se distrair com outras coisas, então...
Se você tiver em casa de fácil acesso, você pode pegar uma pedrinha de gelo, ficar segurando ali a pedra de gelo, porque vai dar um estímulo ali na sua mão, o gelo meio que dói ali, né? Então, ele vai dar um estímulo diferente, seu cérebro vai começar a prestar atenção ali na dor que o gelo tá causando. E lá fora, começar a prestar atenção em alguma coisa que tá acontecendo lá fora. Buscar ajuda, não ficar sofrendo sozinho. Chega pra alguém e fala assim, viu? Só fica comigo, só segura a minha mão aqui, eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu tô passando mal. Buscar ajuda mesmo, sabe? Tanto interna quanto externa. Mas entender que eu preciso viver essa dor desse momento. Eu não posso querer que ela passe o quanto antes, porque eu vou ficar mais ansioso ainda para que ela passe. Então, assim, eu estou mal agora, eu vou sentar, vou respirar. Às vezes a sensação que a gente tem é que o ar não tá entrando, que você vai morrer sem ar, sufocado ali. Mas você para e fala assim, não, por mais que pareça que eu não tô respirando, eu tô respirando, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, isso vai passar. E trabalhar na causa daquilo. Qual foi o gatilho que acionou, sabe? Então, é muito importante a gente entender quem a gente é, quais são as nossas dores, quais são os nossos traumas, para poder não se livrar disso totalmente. Porque, igual eu falei, quem geralmente tem crise de ansiedade é alguém que é naturalmente ansioso, né? E isso vai tomando uma proporção maior e quando você vê, já estourou a panela, né? Já tá no limite. Exatamente. Então, precisa tomar cuidado com os sinais que o corpo dá, o tremelique do olho, né? Uma dor nas costas que não é de posição, não é de nada. Ou a perna que fica balançando, tremendo todas as coisas. Eu sou o dia inteiro assim. E outra coisa que eu tenho dificuldade também, às vezes, é de manter o foco. Eu tenho muita dificuldade, porque às vezes eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo e daqui a pouco, quando eu percebo, eu tô assim... O que eu tava fazendo mesmo? Eles ouvem bastante essa frase aqui. O que eu tava fazendo mesmo? Sim, e é uma das sintomas de ansiedade também. Eu achava que era só déficit mesmo. Déficit de atenção, né? Não, mas pode ser déficit de atenção também. Pode ser por conta de muitos problemas, às vezes, que a gente está enfrentando, ou situações muito importantes que a gente vai ter que resolver. Porque mesmo que nós estejamos aqui hoje... conversando, tendo esse papo super legal sobre esses temas, o nosso cérebro, de forma inconsciente, tá com todas as informações da nossa vida inteira que já aconteceram lá dentro, né? Então, sabe quando a gente tem aquele déjà vu, né? Que a gente brinca. Porque o nosso cérebro identificou um padrão lá, mesmo que a gente nem esteja pensando em nada, ele cria uma memória falsa dentro do nosso cérebro. Não, eu já vivi isso, eu tenho certeza que eu já vivi. E, na verdade, não. Ele criou padrões, ligou um fio errado no outro lá e parece que eu tenho uma memória que eu nunca tive. Então, o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, tem algumas falhas ali que a gente precisa corrigir. Né? Talvez não seria bem falhas, mas algumas situações que são interpretadas de forma errada. Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro, mesmo de forma inconsciente, quando a gente está dormindo, todas as informações estão lá dentro. Imagina quanta coisa, né, nos meus 31 anos aqui que eu já não vivi. E tá tudo armazenado lá dentro. Coisas que às vezes eu nem lembro, mas tá armazenado lá dentro. Então, o nosso cérebro está trabalhando o tempo todo. E, às vezes, a pessoa acorda tendo uma crise de ansiedade. E ela fala assim, mas da onde que veio o gatilho? Se eu nem estava pensando, eu estava dormindo. Porque o nosso cérebro continuou trabalhando à noite e em algum momento ele entendeu isso, aquilo, juntou todas as informações e viu, acorda que você tem que... Sabe aquela luta ou fuga? Ou você luta ou você foge. E o nosso cérebro faz isso, ele nos acorda para falar assim, tem algum problema acontecendo aqui, vai resolver isso daí? Você precisa resolver isso. E quando a gente começa a falar para o nosso cérebro assim, olha, esse negócio aqui tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, você não precisa se preocupar tanto, as coisas vão ter uma resolução, sabe? De forma simples, você vai resolvendo os problemas ali, teu cérebro vai falando assim, entendi, então tá bom. E você vai acalmando os níveis de ansiedade, mas precisa deixar de criar uma expectativa tão grande a respeito de você mesmo e das coisas ao seu redor. Saber que eu sou uma pessoa falha, importantíssimo superar o passado. O passado não tem voz sobre a nossa vida se a gente falar assim, olha, a partir de agora, esquece o que aconteceu lá e vamos começar
de novo daqui. Não importa o que aconteceu lá, eu não quero mais isso daqui. Agora eu quero viver daqui pra frente. Sabe? Começar a escrever uma nova história. Eu sofri com isso lá, mas agora eu quero superar. E muito mais do que saber que a gente tem que superar alguma coisa, a gente precisa decidir por aquilo. E tem que ser uma decisão consistente, que vai nos levar para aquele caminho que a gente quer ir. A gente tem que ter o nosso alvo muito bem definido lá na frente, no nosso futuro, já que a gente é ansioso e fica pensando lá no futuro. Pensa na parte boa. O que eu quero fazer de bom da minha vida? Qual é o caminho, de forma intencional, que eu quero seguir? E viver de forma intencional em tudo que a gente for fazer. Pode parecer muito difícil, Gleice, mas se você falar, eu tenho a opção hoje de comer uma pizza inteira e depois ir lá e vomitar essa pizza, eu sei que vou ficar muito mal. Então, eu escolho sofrer aqui e não comer essa pizza, por mais que seja muito difícil para mim. Eu vou lá, vou fazer alguma coisa, eu vou fugir dessa situação. Eu vou para casa de uma amiga que não tem dinheiro hoje para comprar uma pizza, porque senão eu chegar lá e falar assim, eu queria uma pizza, ela vai lá e vai pagar. Não. Ou alguém que você possa confiar mesmo e falar assim, olha, eu tô passando mal, eu tô tendo muita vontade, uma compulsão por comer alguma coisa, me ajuda. Fica aqui comigo agora, vamos, sei lá, dar uma volta na rua, sabe? Buscar de forma intencional essa melhora e não ir levando, sabe? Tipo assim, eu não sei, eu acho que hoje eu vou... Né? Exatamente. Então, ir vivendo de forma intencional, colocar intencionalidade em tudo que você for fazer. Se é beber uma água, no teu caso que é alimentação, vou beber uma água ou vou beber um refrigerante. Não, vou tomar uma água. Eu preciso fazer atividade física para melhorar isso? Não, então eu vou. E melhorando essas questões que te incomodam, porque às vezes a estética, isso que você falou é bem real, de ter ali... esse padrão que exige de nós que esteja lá com a cinturinha de pilão e, né, perfeita, sem nenhuma mácula. Não, a gente não precisa ser assim, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Porque nós precisamos ter uma vida ali de acordo com os padrões que a gente quer viver, né? Então, eu quero ter uma vida saudável, eu quero criar os meus filhos, quero poder correr e brincar e ter vigor para brincar com os meus filhos. Eu preciso começar agora, eu não posso começar depois que eu tiver. Eu tenho que mudar agora, senão quando eu chegar lá eu não vou ter vigor para brincar, para jogar para cima, para, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas, elas dão importância só para a saúde física ali, né? Sim. Mas não para a saúde mental, que é tão importante quanto, né? E a gente acaba tendo uma distorção de quem a gente é, né? A gente distorce a nossa imagem de quem a gente é, não só no físico ali, mas no mental. A gente se enxerga de uma maneira totalmente distorcida de quem a gente realmente é, né? Sim. E, assim, para encerrar, que recado que você daria, assim, para as mulheres que hoje buscam, né, precisam, anseiam de uma ajuda psicológica, assim, mental, para todas as áreas da vida delas, assim, qual o recado que você deixaria para elas? Se quiser olhar para essa câmera. Vamos lá, então. Para você que tem condições financeiras de buscar uma terapia, vai atrás. Procura um bom profissional, se dedica mesmo na terapia, porque não é só você chegar lá, falar tudo e não cumprir as regras da semana ali, porque todo psicólogo te dá uma regra, né? Você vai fazer isso durante a semana. Então, se dedica mesmo, se empenha nisso, sabendo que você tá pagando, né? Tá saindo do seu bolso, mas principalmente você quer uma mudança de vida. Mas para você que fala hoje, Nani, mas eu não tenho condições de pagar um psicólogo, tem muito psicólogo que fornece conteúdos muito ricos, muito preciosos nas redes sociais de forma gratuita, em forma de posts, de reels ou, né, de conteúdos no YouTube, podcasts. Existe muito conteúdo gratuito, só basta a gente ir atrás e procurar e decidir mesmo por uma mudança de vida. Isso aí, galera. Então, nesse vídeo você teve muitas dicas, né, valiosas aí de como cuidar da sua saúde mental. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o @ da Nani e a gente vai deixar também o link pro e-book dela, né, para que você termine, né, a gente está começando o ano, mas que você possa terminar lá na frente com uma mentalidade totalmente renovada, sabe? Terminar o ano super bem. Então, eu queria agradecer você, Nani, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer conhecê-las. Feliz, né? Isso que aí. bom. Saindo aliviada, assim, dessa sessão de terapia. Foi um Pós-terapia. Pós-terapia. E é isso aí, Obrigada, galera. Muito meninas. obrigada. Obrigada, tchau.